O enigma das pirâmides, o segredo perdido da construção. As pirâmides do Egito sempre estiveram lá. Majestosas. Enigmáticas. Resistindo ao tempo como se desafiassem a lógica humana. Elas não são apenas pedras empilhadas, são um mistério esculpido na eternidade. Quem as construiu? Como? E por quê? Por mais que os historiadores afirmem que as pirâmides foram erguidas pelos egípcios há cerca de 4.500 anos, a verdade é que ninguém sabe ao certo como isso foi feito. O Egito Antigo não deixou planos detalhados, nem registros claros sobre os métodos utilizados. Restam apenas as teorias, os cálculos e as especulações que nos levam a um labirinto sem respostas definitivas. E, nesse labirinto, cada caminho aponta para um destino diferente. Alguns dizem que foram erguidas por milhares de trabalhadores em um esforço titânico e matematicamente preciso. Outros acreditam que a tecnologia utilizada desafia a capacidade da humanidade da época. E há ainda aqueles que sussurram sobre conhecimentos esquecidos ou até mesmo intervenções que não vêm deste mundo. Mas antes de mergulharmos nas teorias, precisamos entender a grandiosidade do que foi construído. A Grande Pirâmide de Gizé, atribuída ao faraó Quéops, é a maior e mais perfeita já feita. Com mais de 146 metros de altura original e composta por cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas, sua construção desafia tudo o que sabemos sobre engenharia antiga. O alinhamento dela com os pontos cardeais é mais preciso do que o de muitos observatórios modernos. Além disso, sua proporção exata entre altura e base contém a razão áurea, algo que, supostamente, só seria descoberto séculos depois. Mas como foi possível erguê-la? E por que não existem relatos detalhados da construção? Essas perguntas são o ponto de partida para uma jornada que desafia a lógica, a ciência e até mesmo a própria história. Agora, prepare-se, porque iremos explorar todas as teorias sobre sua construção. Das mais aceitas pela ciência às mais controversas. E quando terminarmos essa viagem, talvez você nunca mais veja as pirâmides da mesma forma. O método convencional e a teoria oficial. A explicação mais aceita entre historiadores é a de que as pirâmides foram construídas por uma força de trabalho gigantesca, composta por dezenas de milhares de egípcios. Diferente do que muitos imaginam, não eram escravos chicoteados sob um sol escaldante, mas sim trabalhadores pagos e bem organizados. Escavações encontraram vilarejos de operários próximos às pirâmides, com vestígios de alimentação rica e assistência médica em algo que escravos dificilmente teriam. Mas como eles moviam blocos tão pesados? A teoria predominante sugere o uso de rampas. Essas rampas poderiam ter sido retas, em zigue-zague ou até mesmo em espiral ao redor da pirâmide. Os trabalhadores puxavam os blocos de calcário em trenós de madeira, e, para reduzir o atrito, molhavam a areia do deserto, tornando o transporte mais fácil. Simples? Nem tanto. O problema é que, para erguer uma pirâmide de tal magnitude, essa rampa teria que ser imensa, talvez até maior que a própria pirâmide. Isso exigiria um esforço e uma quantidade de material quase tão absurdos quanto a própria construção em si. Além disso, se era tão simples, por que não existem registros de como essas rampas eram feitas? A teoria oficial levanta mais dúvidas do que respostas, abrindo espaço para hipóteses ainda mais intrigantes. O poder da água e na teoria hidráulica. E se a resposta não estivesse na areia e mais na água? Alguns pesquisadores sugerem que os egípcios poderiam ter usado canais e comportas para movimentar os blocos. O Nilo, que passava mais próximo das pirâmides na época, poderia ter sido um grande aliado na logística. Estudos indicam que canais artificiais poderiam ter sido escavados para permitir que as pedras flutuassem até a base da construção. Mas há uma variação ainda mais radical dessa teoria. Segundo ela, a própria pirâmide poderia ter sido construída de dentro para fora, com uma série de câmaras sendo inundadas para criar uma força de empuxo capaz de mover os blocos para os níveis superiores. Isso explicaria algumas das passagens e câmaras misteriosas dentro da pirâmide, que não parecem ter um propósito óbvio. Embora essa hipótese pareça ousada, ela responde a algumas perguntas que a teoria convencional não consegue.
No entanto, ainda mais mistérios a serem desvendados. Concreto do passado e a teoria da pedra moldada. Uma das teorias mais surpreendentes propõe que os egípcios não esculpiram blocos gigantes, mas os moldaram no lugar. O cientista francês Joseph Davidovits sugeriu que os egípcios poderiam ter criado um tipo primitivo de concreto, feito a partir de calcário dissolvido e misturado com minerais e água. Esse material teria sido derramado em moldes e deixado para endurecer, formando os blocos da pirâmide diretamente no local. Se essa teoria for verdadeira, isso resolveria o maior mistério da construção, como mover pedras tão gigantescas por quilômetros. Afinal, elas nunca teriam sido movidas e apenas despejadas e moldadas como cimento. Testes científicos mostraram que algumas amostras de pedras das pirâmides contêm vestígios de materiais que não são comuns em rochas naturais, sugerindo que algo diferente pode ter acontecido. No entanto, essa teoria desafia a crença de que os egípcios não tinham conhecimento de processos químicos tão avançados. Mas será que realmente não tinham? O conhecimento perdido e a tecnologia dos antigos. E se os egípcios tivessem um conhecimento tecnológico que foi perdido com o tempo? Muitas estruturas antigas ao redor do mundo exibem um nível de precisão que só conseguimos replicar hoje com máquinas modernas. Algumas pedras das pirâmides possuem cortes tão precisos que parecem ter sido feitos com serras de alta velocidade. Isso leva alguns pesquisadores a especularem que os egípcios poderiam ter utilizado ferramentas avançadas que simplesmente não sobreviveram ao tempo. Algumas representações antigas mostram figuras segurando objetos que lembram serras circulares e furadeiras. Teriam os egípcios dominado uma tecnologia que não chegou até nós? Ou talvez, essa tecnologia não tenha sido desenvolvida por eles. A teoria extraterrestre, o enigma dos deuses das estrelas. Entre todas as hipóteses sobre a construção das pirâmides, nenhuma gera tanto fascínio, polêmica e mistério quanto a possibilidade de envolvimento de inteligências extraterrestres. Séculos de estudos arqueológicos nos mostram que os antigos egípcios possuíam um conhecimento avançado de engenharia, matemática e astronomia, um conhecimento que, segundo a narrativa histórica tradicional, não deveria estar ao alcance de uma civilização da Idade do Bronze. Mas, e se eles não estivessem sozinhos? E se as pirâmides de Gizé não fossem apenas túmulos, mas marcos de um contato com seres de outro planeta? Esta teoria, muitas vezes ridicularizada pela ciência convencional, se baseia em diversas evidências intrigantes: o alinhamento preciso das pirâmides com as estrelas, a suposta presença de tecnologia avançada na construção e até mesmo os relatos egípcios sobre deuses que vieram do céu. Mas para entendermos essa possibilidade, precisamos primeiro analisar as evidências, os mitos e os mistérios que cercam a construção dessas estruturas. Os enigmas do alinhamento estelar. A precisão astronômica das pirâmides de Gizé sempre intrigou estudiosos. As três pirâmides principais estão alinhadas com impressionante exatidão ao cinturão da constelação de Órion, formado pelas estrelas Alnitak, Alnilon e Mintaka. Mas o mais estranho é que essa configuração reflete um alinhamento cósmico que remonta a cerca de 10.500 a.C., milhares de anos antes da data convencionalmente aceita para a construção das pirâmides. Por que os egípcios alinhariam suas construções com um evento astronômico que ocorreu milhares de anos antes? Quem lhes deu esse conhecimento? Alguns estudiosos sugerem que os egípcios não descobriram esse alinhamento sozinhos, mas sim que receberam essa informação de uma civilização mais avançada e uma civilização que, talvez, não fosse da Terra. Além disso, os antigos egípcios associavam Órion a Osíris, um dos principais deuses de sua mitologia. Segundo as lendas, Osíris não era apenas um rei divino, mas sim um ser celestial que desceu do céu para governar o Egito e trazer conhecimento à humanidade. Mas Osíris não era o único. O livro dos mortos egípcio menciona que os deuses vieram do Dua, um reino celestial misterioso. Alguns pesquisadores especulam que o Dua poderia ser uma referência a um planeta distante, ou até mesmo um portal interdimensional. Se os egípcios realmente receberam instruções de visitantes extraterrestres, isso explicaria por que sua arquitetura estava tão intimamente ligada ao cosmos. Tecnologia avançada na construção? A construção das pirâmides continua a ser um dos maiores desafios para os engenheiros modernos.
Como uma civilização da Idade do Bronze conseguiu transportar blocos de pedra de várias toneladas, cortá-los com precisão cirúrgica e encaixá-los perfeitamente, sem o uso de guindastes, rodas ou ferramentas de ferro. Os blocos de calcário que compõem a Grande Pirâmide pesam entre 2 e 80 toneladas cada, e muitos deles foram trazidos de pedreiras a mais de 800 quilômetros de distância. O arqueólogo Christopher Dunn, estudioso do Egito Antigo, analisou de perto a precisão dos cortes nas pedras e concluiu que as marcas deixadas nas superfícies das rochas se assemelham a cortes feitos com tecnologia de alta precisão em algo similar ao uso de corte a laser ou ferramentas de derretimento térmico. Isso levou alguns pesquisadores a acreditarem que os egípcios possuíam acesso a uma tecnologia perdida ou que simplesmente nunca foi deles para começo de conversa. Além disso, há registros históricos de antigos egípcios falando sobre a construção das pirâmides usando forças místicas para erguer as pedras. O que seria essa força? Poderia ser um tipo de levitação controlada, baseada em manipulação da gravidade ou ressonância acústica. Se extraterrestres estiveram envolvidos na construção das pirâmides, teriam usado métodos que hoje ainda estão além do nosso entendimento? Pirâmides, geradores de energia perdidos? Uma das teorias mais fascinantes sugere que as pirâmides não eram meramente tumbas, mas sim antigos geradores de energia. O engenheiro Christopher Dunn propôs que a Grande Pirâmide foi projetada para gerar e armazenar energia. Ele argumenta que as câmaras internas e os corredores estreitos foram estrategicamente posicionados para amplificar vibrações e criar um efeito piezoelétrico nas rochas de calcário, gerando eletricidade. Evidências arqueológicas sugerem que os antigos egípcios usavam objetos metálicos dentro das pirâmides em algo que não faria sentido se essas estruturas fossem apenas tumbas. Nikola Tesla, um dos maiores inventores da história, chegou a propor um sistema de transmissão de energia sem fio baseado em estruturas muito semelhantes às pirâmides egípcias. Se Tesla estava certo, isso significaria que os egípcios tinham acesso a um conhecimento tecnológico que só foi redescoberto milhares de anos depois. Mas, se as pirâmides eram de fato usinas de energia, para quem ou para que essa energia era gerada? Relatos ancestrais de contato extraterrestre. Os egípcios não foram a única civilização a relatar contato com deuses que desceram dos céus. Civilizações ao redor do mundo possuem mitos semelhantes, descrevendo seres superiores que ensinaram astronomia, matemática e engenharia. Os sumérios, por exemplo, falavam dos Anunnaki, deuses que vieram de um planeta chamado Nibiru. Segundo essas lendas, os Anunnaki chegaram à Terra há milhares de anos e ajudaram a humanidade a se desenvolver. As civilizações pré-colombianas da América Central também descreviam deuses que vinham do céu, como Quetzalcóatl, o deus serpente alado dos maias e astecas. E na Índia, os textos sagrados hindus mencionam as Vimanas, máquinas voadoras usadas por deuses em batalhas cósmicas. Se todas essas culturas falam sobre visitantes celestiais, seria coincidência ou um indício de que, em algum momento da história, a humanidade realmente teve contato com seres extraterrestres? Encobrimento e conspirações, o que a história não quer que você saiba. Se extraterrestres realmente ajudaram a construir as pirâmides, por que esse conhecimento foi perdido? Algumas teorias sugerem que sociedades secretas ao longo da história, como os maçons e os Illuminati, poderiam ter escondido esse conhecimento para manter o controle sobre a humanidade. Outras hipóteses apontam para o próprio governo egípcio, que poderia ter apagado registros desse contato para manter a narrativa de que os faraós eram os únicos intermediários entre os deuses e os homens. E há ainda aqueles que acreditam que até hoje governos do mundo inteiro ocultam informações sobre a real origem das pirâmides, temendo que uma revelação desse porte poderia abalar a estrutura da sociedade moderna. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: as pirâmides continuam a nos desafiar, a nos intrigar e a nos fazer questionar nosso lugar no cosmos. Teriam sido apenas obras do gênio humano ou um legado deixado por visitantes de outro mundo?